Te saluda Gonzalo Salinas, bienvenido de vuelta a mi canal. No te olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para que te enteres cuando subo más contenido a este canal relacionado con la sexualidad del hombre, temas de masculinidad y temas relacionados con sanar la adicción a la pornografía. Bienvenido a Masculinidad Consciente con Gonzalo Salinas. Hola, bienvenidos a otro episodio de su podcast Masculinidad Consciente con su conductor Gonzalo Salinas. Y el día de hoy, señores, tenemos un verdadero privilegio, porque el día de hoy tenemos con nosotros como invitada a Paula Fernanda Andreasa. Paula Fernanda Andreasa es Sexological Body Worker, ¿no? Ella es la directora del Instituto Latinoamericano de Sexología Somática. Ella es terapeuta, es facilitadora tántrica y el día de hoy ha tenido la gentileza de acompañarnos para compartir su sabiduría con nosotros. Señores, ajustense los cinturones porque el día de hoy vamos a tener un viaje maravilloso. Paula Fernanda, bienvenida. Muchas gracias, Gonzalo. Es una honra estar acá con usted y las otras personas. Perfecto. Mira, Paula Fernanda, me produce curiosidad saber en el mundo de la sexualidad consciente, pues hoy en día que se están creando todas estas redes de personas que se dan soporte los unos a los otros, se conocen. Tu nombre siempre se repite en diferentes espacios, pero me da curiosidad, ¿cómo fue que tú entraste a este mundo de la sexualidad? ¿Cómo fue que comenzaste? Uau! Ahora eu quedei toda eriçada, porque uma de minhas professoras, a fantástica Barbara Carellas, ella tuvo uma palavra muito certeira para mim. Ella me disse: su maior herida é su estrella. Sí, estrella. Estrella guía. Entonces, yo tenía muchas heridas con mi sexualidad. Yo tuve abusos sexuales, abusos físicos, emocionales, desde no muy pequeña, pero desde mis 8 años de edad. E entonces, quando eu hizo muitas sanações e nada foi tão profundo como o Tantra e depois o Sexological Bodywork. É mi processo de sanação. O sea, en otras palabras, tu propia experiencia de vida te llevó hacia el camino de la sexualidad. Sí, por supuesto. Cuando yo empecé, yo tenía mucha vergüenza de los abusos, de todo que se ha pasado conmigo. Yo quedé 30 años para hablar la primera vez que yo tenía tido algo así, tenía se pasado conmigo. E foi através do Tantra que eu empecé a mirar minha sexualidade. E eu empecé a ter muita sanação. E eu pensei que necessitava levar esta sanação para as outras pessoas também. Não somente para mulheres, mas para os homens também. Porque todos nós temos heridas sexuais.
algunas más profundas y otras más superficiales, pero nosotros vivimos en una sociedad que está doente. Entonces, esta sociedad nos hace quedar con nuestra sexualidad en un espacio de culpa y vergüenza. Cierto es. Esta es una ferida, una herida. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y precisamente la culpa y la vergüenza sí, literalmente se convierten en barreras para que la gente pueda aceptar el placer en su cuerpo, ¿verdad que sí? Sí, vea, tiene muchas maneras de introjetar las creencias negativas sobre su cuerpo. Un ejemplo, cuando nosotros somos muy niños y empezamos a mexer, a tocar nuestro cuerpo, que si tiene una persona, nuestros padres, madre o tutores, llega y no se siente muy confortable. O que ellos hacen hasta hoy. Sacan la atención del niño o de la niña para otro punto que no sea su propio cuerpo, como mira el pájaro, mira el juguete, pero no pone la atención en su cuerpo. Y principalmente si usted está jugando con su genital. Sí, es muy común el ver el padre cómo educa al niño, el padre y la madre cómo educa al niño, diciéndole no, eso está mal, no toques, y eso termina pues programando a la persona, ¿no? Sí, varias, distintas camadas, porque cuando nosotros somos niños, nosotros não temos a consciência e introjetamos a vergüenza e a situação de não estar confortável com seu corpo de nossos tutores, padre, madre, de las pessoas que nos protegem. Quando nós entramos em la adolescência, nós começamos a ter muitas hormonas. Claro. E queremos nos tocar e descobrir nosso corpo, e nós temos que fazer escondido, com muito medo de que alguma pessoa abra a porta, nos mirem, nos tocando, nos dando prazer. Então, nós temos esta vergüenza de nos amarmos, de nos aceptarmos, e isto vem se entrelaçando em nossa consciência e vem por toda nossa vida e hace muitos danos em los relacionamentos íntimos, em você saber seu real valor. Quando você não mira seu real valor, você não se sente merecedor de plata, de amor, de tudo que é bueno. Un golpe severo a la autoestima. Sí, usted no tiene autoestima. Si no tiene autoestima, no tiene autoconfianza. También es muy negativo para toda la vida. Y todo esto está en su cuerpo, registrado en su cuerpo. Todas las memorias. Paula Fernanda, quiero que nos comentes acerca del Sexological Bodywork, ¿no? Háblanos un poquito de repente para alguien de la audiencia que no conoce, ¿qué es exactamente el Sexological Bodywork?
Sexological Bodywork é sexologia somática, isto é, você descobrir o prazer através da experiência de seu próprio corpo. Sem fantasia, sem projetar em la outra pessoa seu prazer. Como você vive o prazer em seu corpo? Isto é muito profundo, porque isto o Sexological Bodywork traz muitas ferramentas poderosas, ferramentas de autoconhecimento. Então, você entra numa jornada de autoconhecimento muito profunda, livre de fantasias, porque o Tantra é muito hermoso. Eu tenho muito respeito e sou muito grata pelo Tantra, pero o que cambiou muito minha vida de uma maneira muito segura foi as ferramentas do Sexological Bodywork. Porque não tem a projeção da outra pessoa que faz algo sobre você para que você sinta algo. E que também saca, quebra, sí, claro, rompe a polaridade. O que isso significa? Que o outro não é importante. Se quem está tocando você, pero como você sente. E tem uma profunda enlace com o budismo. Porque o budismo traz toda uma vida não vivida. E o Sexological Bodywork é a prática do budismo, da percepção desta vida que não é vivida. Vamos fazer algo para exemplificar. Claro. Me gostaria que você cerrasse seus olhos. Ok, yo lo voy a cerrar aquí. Sí, y pone su atención en su mano derecha. Toda su atención. Procura las sensaciones que usted tiene en su mano derecha. O que usted siente? Quizá uma eletricidade, quizá um hormigamento. Todo isto que está se passando, se passa em todo o seu corpo. É a vida não vivida. É assim que Sexological Bodywork expande seu prazer, colocando mais atenção, refinando sua capacidade de se manter atento, focado em las sensações corporales. Qué belleza, qué lindo, y acabo de verlo con un ejemplo muy lindo. ¿Cómo es que tú llegas al mundo del Sexological Bodywork? Bueno, tiene acá en Latinoamérica, nosotros tenemos el Instituto Latinoamericano de Sexualidad Somática, que es un instituto que puede dar la formación del Sexological Bodywork. Nosotros también damos la formación junto con el creador de la metodología, Joseph Kramer.
Uma vez a cada 18 meses se passa a formação acá em Brasil, em São Paulo. Este ano é próximo de São Paulo, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Y tú llegas al Sexological Bodywork después de haber estado caminando en el camino del Tantra. Sí. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito. Sí, para mí, yo estaba en el Tantra hacía algunos años. Antes del Tantra, yo era facilitadora de yoga y trabajaba con Reiki y otras cosas más. Entonces, después de este tiempo, yo empecé en el camino del Tantra. E chegou um momento que o Tantra, eu tive um impasse com o Tantra. Chegou um momento que o Tantra, digo, eu necessito mais. O Tantra não poderia dar-me mais. Então, eu procurei outras formas e encontrei Sexological Bodywork. E me fui para o treinamento e no Sexological Bodywork eu tive as experiências mais transformadoras de minha vida. Tudo que eu procurei no Tantra, Yoga, Ayahuasca. Sim, eu tive muitos anos no caminho xamânico. Tudo que eu procurei, eu encontrei neste treinamento. Eu tive experiências de despertar da energia Kundalini, eu tive experiência de supraconsciência, e quando eu tive a experiência de supraconsciência e êxtase, tudo cambiou. Eu pude entender mais profundamente o Tantra e saber, conhecer o caminho que poderia me levar a estes estados de supraconsciência. E o Sexological Bodywork tem o caminho muito claro. O Tantra não tem a claridade. E eu sentia falta da claridade, da parte científica, que explicasse algumas experiências. E o Sexological Bodywork trouxe para mim a parte científica, a claridade e o caminho seguro e claro de chegar a estes estados de supraconsciência sem nada, solamente com seu corpo, com as claves da respiração, do sonido, do movimento e o foco em suas sensações corporais. Lo mismo que o Tantra, lo mismo, pero com todo um embasamento científico e clareza em como você chega allá. Porque... ¿Hace cuánto tiempo que tú entraste a ese camino? ¿Hace cuántos años? Del Tantra, 14 anos. E de sexualidade somática, 12 anos, 11 anos. Foi quando cambiou todo. Antes disso, eu trabalhava com yoga, reiki e as áreas de nudismo no Brasil. Oh, wow. Sí. Siempre ha habido una suerte de predilección por el camino de la sexualidad. Sim, não, porque yoga e tantra são muito distintos em claro. minha visão. Existe uma escola que é tantra yoga, mas o tantra que eu me guio é distinto. Eu me guio pelo tantra do Vidya Bhairavi Tantra, que é como os sutras, os aforismos do Tantra. São 112 meditações
destas meditações, 6 meditações são sobre sexualidade e todas as outras é sobre a percepção, a expansão da consciência através de los sentidos. E yoga não, é a supressão de los sentidos para acalmar as ondas cerebrais. É o caminho do guerreiro e ao tanto é o caminho do amor, distintos os caminhos. Em la yoga tem o brahmacharya. Brahmacharya é quando a pessoa não tem sexo, celibatário, celibato. Celibato é o caminho do yoga e do tantra não. É através a sexualidade está em o processo, está assimilada em o processo de la busca pela iluminação. Perfecto. ¿Tú me escuchas bien ahí? Sí, sí. Sí, perfecto. Paula Fernanda, hay una parte que a mí me llama la atención de todo el trabajo de la sexualidad somática y es el concepto de embodiment o enraizar el cuerpo, ¿no? Háblanos un poquito acerca de este concepto y de cómo este concepto puede ayudar a las personas, el enraizar el cuerpo. ¡Wow! Esto para mí es el corazón del sexológico bodywork. Fantástica tu pregunta, fantástica. Todo o processo de enraizamento em seu corpo é o processo de la iluminação, porque os processos de permanecer presente com a experiência é muito profundo. Quando você pode estar em seu próprio corpo, o corpo é seu presente. É como eu falei, é todas as sua vida passada e sua vida futura em o momento presente. Desarrollar a capacidade de permanecer presente em seu corpo é que te traz a capacidade de supraconsciência. A capacidade de amar. Para você amar, você necessita estar presente. Senão, é um conceito mental. Não é o amor vivido pleno. É a parte mais desafiadora que quando eu estuvo em Índia em yoga, meu professor maestro me disse: a parte mais desafiadora é estar em seu corpo. Todas os trabalhos com espiritualidade é sobre estar presente em seu corpo. E o sexológico bodywork tem as ferramentas para que você aprenda a estar presente em seu corpo. Ferramentas muito simples, de uma simplicidade que se torna espantoso, mas muito transformadora. Esta simplicidade traz a transformação. Y, por ejemplo, hay una de las ventajas, hay una de los beneficios de la sexualidad somática, que es expandir el potencial erótico del cuerpo. Háblanos, yo sé que hay mucha gente que le dice, wow, expandir la capacidad de mi cuerpo de tener placer, eso tiene que ser algo maravilloso. Háblanos un poquito acerca de eso. ¿Cómo es que la sexualidad somática te ayuda a lograr eso?
Sim. Nós outros limitamos nosso prazer, nossas crenças, julgamentos, vergüenza, todo isso limita nosso prazer. Muitas pessoas só têm prazer com fantasias, pornografia ou fantasia. Isto parece que torna a pessoa mais erótica, pero não é. Não é. Limita isto. E quando você saca todo isto, vergüenza, culpa, fantasias e mesmo a pornografia, você mergulha. Se zambulle, mergulhar en el agua. Sí, Sin zambullir. Em seu corpo, você expande sua capacidade. Quando o prazer vem desde adentro para afuera, você expande. Quando vem de fora para dentro, você contrai. Então, o sexológico bodywork, a enseñanza é tu placer de dentro, desde adentro para afuera. Qué belleza. ¿Y cómo luce esto en la vida real? ¿Cómo uno lo ve? O sea, ¿es a través del masaje, a través del tacto, a través de... Háblanos un poquito del proceso para que las personas que están escuchando esta conversación puedan entender el proceso. ¿Cómo ocurre? Tiene muchas herramientas. La mayoría de las herramientas son corporales, por eso es somática. Somática es cuerpo. Entonces puede ser toques, puede ser autotoques, como la masturbación de consciente, puede ser ejercicios de respiración para usted despertar las sensaciones de su cuerpo, expandir las sensaciones, regular la energía sexual. Porque algunos hombres, si estamos hablando con hombres, tienen problemas para la regulación de su energía sexual. Si está muy caliente, viene la eyaculación muy temprano. Y algunos hombres tienen problemas con la pornografía. La pornografía, el mayor problema es la descorporificación. Usted no está en su cuerpo. Entonces, las herramientas del sexológico o bodywork te enseña a perceber su placer a partir de su cuerpo. Entonces, mesmo que usted tenga placer con pornografía o con otro, ello te da herramienta para que usted tenga placer y desarrolle su propia manera, sus mecanismos, compreenda su mecanismo de sentir placer. Entonces, con algunas veces toques, respiración, percepción, autotoque, compreensão de los procesos, muitos conceitos e muitas ferramentas. Quiero hacerte una serie de preguntas con respecto a la terapia en sí, pero de la terapia específicamente basada en el masaje. ¿Ok? Entonces, obviamente, una persona que toma la decisión de tomar un tratamiento con un terapeuta somático, ¿no? Un terapeuta sexual somático, y que, por ejemplo, le va a hacer un masaje, digamos, a una mujer, un yoni massage, ¿no? Un masaje que implica un toque vaginal. ¿Qué es lo que ocurre en este masaje? O sea, ¿cómo ocurre la sanación
en esa mujer a través del yoni massage, a través del masaje de sexualidad somática? Bueno, la masaje, yo pienso que el punto clave es la co-criación. Quien está recibiendo la masaje es un punto muy distinto de la masaje yoni massage del Tantra. Del Tantra, el terapeuta viene y hace la masaje y la persona solamente recibe la masaje. En el sexológico bodywork, quien está recibiendo la masaje co-cría. Esto es, puede pedir para parar la masaje o tocar más fuerte o más despacio o más rápido. Está el tiempo todo en contacto y ayudando a descobrir cómo ella tiene más placer, cuando necesita de más tiempo para absorber la energía, la emoción. Es co-creada la sesión. No es solamente el terapeuta haciendo algo. Outra coisa importante, a sessão é educativa. O que você está aprendendo sobre seu corpo, que você pode replicar em sua vida e melhorar suas relações. O Tantra não hace isto. É a experiência que importa e não o aprendizagem. Em el sexológico bodywork, você aprende para melhorar sua vida, suas relações, ter mais prazer em sua vida, não somente com o terapeuta, com a terapia. Y por ejemplo, un masaje dentro de esta terapia, un masaje, el yoni massage, a diferencia de un masaje anal, por ejemplo, ¿son diferentes formas de sanación o es, digamos, un cambio de modalidad, pero para sanar lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? La referência é a intenção que a pessoa chega, o que esta pessoa quer sanar, ou se quer sanar algo, porque muitas vezes nós outros pensamos sempre em sanação, pero o prazer é a sanação. Muitas pessoas vêm, eu quero sentir mais prazer, eu quero expandir minha capacidade orgástica. E isso é muito lindo. Totalmente cierto. Wow. Porque sempre tem que ter sofrimento e sanação. Não somente eu quero ter mais prazer na vida, em minhas relações, eu quero ser mais feliz. Claro, totalmente. E mais, onde está o prazer e onde está a alegria, está a iluminação. Háblanos un poquito acerca del consentimiento. ¿Cómo la terapia de sexualidad somática te ayuda a fortalecer el consentimiento, te enseña sobre el consentimiento? Sim, sim. O consentimento é uma das ferramentas muito profunda também, que a doutora Betty Martin trouxe para nós outros. Consentimento é muito delicado. E isto cria a segurança necessária para que qualquer sanação e para que a pessoa pueda expandir sua capacidade de sentir prazer em um ambiente
saudável e sabendo o que vai se passar. O consentimento é muito mais allá do que uma ferramenta para as sessões. O consentimento também pode ser usado em las relações de parejas, por exemplo. Muitas vezes, um exemplo prático agora. Muitas vezes, o homem vai fazer sexo oral em sua pareja, la pareja. em sua mulher, e ela não lhe gusta muito, não está muito, ou naquele dia não está muito aberta, pero ela está permitindo que ele o haga para o prazer dele, para seu prazer. Muitas vezes ela pode receber somente para seu prazer também. É muito amplo isto. Para quem está agindo o prazer? Para quem? Porque muitas vezes você que está dando o prazer, você é o beneficiário. Não é a pessoa que está recebendo. Para onde está o benefício e onde está a intenção? O sea que en la terapia sexual somática hay énfasis en que la persona que recibe el placer, ahí es donde se enfoca el placer. Sí, muy bueno, Gonzalo, es esto. Por ejemplo, en la terapia, muchas veces o que se pasó conmigo, mi experiencia en Tantra, y no todas las terapias, mas algunas veces yo sentí que o terapeuta estava tendo mais benefícios para seu ego do que eu estava tendo benefícios para minha vida na terapia. Eu, por exemplo, uma vez um terapeuta estava querendo me fazer ter uma ejaculação. Eu não queria. Eu queria sentir meu corpo. E isso hizo a sessão em sua necessidade de mostrar que ele era capaz, não em minha necessidade. Então, ele estava sacando de mim. E eu estava pagando, então eu estava pagando, sendo sacada minha energia. Claro. Entiendo. O que eu sei disso é muito certo e profundo. ¿Qué pasa cuando existen resistencias o bloqueos en el cuerpo? ¿Qué es lo cómo la sexualidad somática puede ayudar a remover estos bloqueos o a remover estas resistencias? Ok. Esto é todo o que é consentido. Okay? Se a pessoa se a pessoa le deseja trabalhar com suas resistências, primeiro, sempre respeitando o limite de quem está recebendo, nunca entrando em catarsis, sempre de uma maneira que pueda ser muito segura para os dois.
Ujú. Entonces tienes muchas herramientas y todo es co-criado. Todo es co-criado. Antes de la sesión, las personas tienen una conversación de que querem trabalhar, qual a intenção, quais são os acordos que vão a ser. Vai ter toques em seus genitais, não vai ter o que está em la sessão. Se a pessoa chegar num ponto de resistência, a pessoa pode falar: eu quero quedar acá e vamos em outra sessão a ser mais allá. Quebrar as resistências é muito peligroso, porque pode quebrar a estrutura que a pessoa necessita para sua vida. É mais o sexológico, o bodywork vai despacio, não é quebrando, rompendo, pero traendo a consciência é muito acorredora, acunadora. Sí. Y, por ejemplo, hay una escritora que a mí me fascina, una educadora sexual, que es Catherine Jessie, ¿no? Y ella explica que es hora de reclamar el placer erótico en nuestro cuerpo. Reclamar el placer erótico. ¿Es que acaso en nuestra civilización hemos perdido la capacidad de sentir placer? Sí, por supuesto. Desde que éramos niños e mais, nós vivimos numa sociedade que não é estática, ela já não é orgástica. Tudo que nos saca a atenção, nos saca o prazer. Por isso, é o centramento em seu corpo. Lo erótico, a palavra eros é vida. O erótico é de vida, a vida que está em seu corpo é o ser erótico. Então, nós vivimos numa sociedade que nos saca a atenção todo o tempo, que está amortizando, não? Está nos sacando as sensações com muita intensidade. Por exemplo, filme que uma película que você mirou alguns anos atrás, agora, se você vai mirar, não tem impacto, porque seu corpo está sem a capacidade de sentir. Nossa comida está cheia de química, sacando a capacidade ao paladar. As imagens estão sacando nossa capacidade de criar. Este é ponto da pornografia, que nos saca a capacidade de criar. Então, nós temos que volver a nosso corpo e resgatar nossa capacidade de sentir. Qué belleza, ¿verdad? Que me quedo con esto como si fuera uno de los regalos más bonitos de esta conversación. De verdad que sí. Y entonces, ese regreso del placer al cuerpo no solamente sana la sexualidad, sino sana la vida completa. Sí, sana o placer sana. O placer nos torna mais amorosos, nos torna mais tolerantes, mais pacientes com as pessoas. Uma família onde os padres têm uma boa relação sexual, os dois se sentem cheios de amor, mais calmos, mais amorosos com seus filhos. Saca o prazer para você ver. Oh, no, todo se torna una locura. Todo se torna una locura, ¿verdad?
Paula Fernanda, la verdad es que me encantaría quedarme contigo hablando porque me quedaría por horas, pero pues el tiempo el tiempo no perdona nada. Así que antes de cerrar la entrevista, me gustaría preguntarte, quienes quieren aprender acerca de la formación en sexualidad somática, es en Brasil en febrero 2020. Empieza ¿En qué idioma es? Es en portugués. portugués, inglés, un poco también tiene un grupo en español. También. Perfecto. Pero de las dos lenguas es portugués e inglés. Perfecto. Son 3 módulos. O primeiro empieza em fevereiro, 22 de fevereiro, com a parte online. A parte que é presencial em junho. Ah, perfecto. ¿En qué estado de Brasil es? Es entre São Paulo y Rio de Janeiro. Que quiera saber esta información o que quiera comunicarse contigo, ¿no? ¿En dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿En dónde te ubican? Sí, mis redes sociales es Paula Fernanda. Y también tiene la red social de ILAS, Instituto Latino-Americano de Sexología Somática. ILAS, ILAS Brasil es es también el site. Sí, el website. Es ilas.com.br. Perfecto. ilas.com.br. Igual yo lo voy a poner en las notas, pero entonces Paula Fernanda Tantra, ¿cierto? Isso. Por Instagram. Instagram. Perfecto. Instagram, YouTube, Paula Fernanda Tantra. Paula Fernanda, ha sido un verdadero honor tenerte en esta entrevista. La verdad que se nos ha quedado corta por una cuestión de tiempo, pero la verdad es que un privilegio estar conversando contigo. Tengo un enorme respeto por el trabajo tan bonito que haces y pues espero que nos estemos viendo pronto. Estoy muy entusiasmado con esto que he estado investigando sobre el Sexological Bodywork y espero estar viéndote pronto. Así que pues te mando un abrazo y muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Gonzalo. Para mí fue una honra estar acá con usted y llevando un poco de Sexológico Bodywork Tantra. Muchas gracias, que tengas un lindo día. Gracias. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Masculinidad Consciente con Gonzalo Salinas. Espero que hayas disfrutado de este episodio. No olvides suscribirte y compartir. Si tienes preguntas o comentarios, mándame un correo a gonzalo@gonzalosalinas.net y hasta la siguiente vez, deja que tu luz brille.